Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Vou passar a palavra para a nossa presidente da academia, Ângela Gutierrez, para ela dar as boas-vindas e fazer a abertura do ciclo de conferências de hoje, que é Lavras da Mangabeira. Boa noite, Ângela, pode falar. Boa noite, obrigada. Bem-vindas e bem-vindos a esta sala virtual que representa, como eu já falei na primeira sessão, que representa simbolicamente aquele auditório bonito da academia, na nossa sede no Palácio da Luz, faz de conta que a gente está lá, porque é lá que sempre acontecem as solenidades, as cerimônias, os ciclos de conferências e outras atividades culturais da nossa academia, e não só da nossa, porque nós sempre cedemos também aquela sala a outras academias e associações literárias. Cumprimento a todos que nos assistem, muito especialmente aos acadêmicos, à diretoria da academia, aos acadêmicos e acadêmicas, aos funcionários e funcionárias da Casa de Thumais Pompeu, né, que é o nome como a nossa academia é conhecida, aos membros, agora especialmente aos membros dessa mesa virtual. Faz de conta que nós estamos numa mesa virtual, que é a nossa diretora cultural, a Lurdinha Leite Barbosa, os acadêmicos que não são prata da casa, são ouro da casa, que são o Batista de Lima e o Linhares Filho, são ouro da casa. Saúde aí, e que hoje nos trazem a Lavras da Mangabeira na literatura, Lavras da Mangabeira literária. Então, eu estendo a saudação aos habitantes de Lavras. Eles foram avisados? Espero que tenham sido avisados. Berço dos nossos conferencistas de hoje. De igual modo, saúdo todos os membros de associações literárias, culturais que aqui estejam, escritoras e escritores, leitoras e leitores, e também as secretarias de cultura do Estado e do município, do Fortaleza. Hoje, a Academia Cearense de Letras dá continuidade a seu respeitado ciclo de conferências. Lembro aqui que ele foi criado em 2001, na gestão muito bela do nosso saudoso poeta Arthur Eduardo Benevides. E, a partir de então, nós sempre, regularmente, fazemos ciclos de conferência com temas de importância literária e cultural, muitas vezes relativos à história da literatura do Brasil e do Ceará. E com eles cumprimos duas metas importantes da academia. Uma delas é a contribuição à cultura, e a outra é a abertura para a sociedade, a abertura dessa cultura para a sociedade. Nas versões presenciais, depois de pronunciados os textos, nós sempre fizemos as coletâneas. Os 3 últimos ainda não foram publicados, mas estão sendo preparados, estou lutando para que eles saiam ainda em janeiro. Espero que dê certo. São eles: Literatura e História, Iracema 150 anos e a cidade de Fortaleza na literatura. Ao longo das realizações desses ciclos, nós sempre contamos com o apoio da nossa diretora administrativa, a Regina Fiuza, que acompanha o evento desde da edição inaugural. E, posteriormente, a nossa administradora adjunta, que é a Cláudia Queiroz, que deu continuidade a esse trabalho. Eu comecei a trabalhar com o ciclo de conferências quando foi criado a diretoria a diretoria cultural, e eu fui a primeira diretora cultural. Então, durante várias gestões de vários presidentes, eu estive sempre coordenando esse ciclo. Atualmente, ele é coordenado pela nossa diretora cultural, Lurdinha Leite Barbosa, professora universitária, escritora e nossa referência em estudos sobre a obra de Raquel de Queiroz. Durante a realização desses ciclos, acho que muitos dos nossos amigos assistiram, às vezes o ciclo todo, às vezes algumas conferências, e puderam ver
que acadêmicos da casa, acadêmicos de outras associações, de outras academias, até da Academia Brasileira de Letras. Eu lembro que o último que veio da Academia Brasileira de Letras, acho que foi o Antônio Torres, no ciclo de Iracema, a Iracema 150 anos. Então, de outros estados, e escritoras e escritores. Então, esses ciclos tem vindo muita gente interessante conversar conosco, porque sempre depois das conferências abre-se, né, para conversar com as pessoas que lá estavam presencialmente, né? Neste ano, pela primeira vez, em razão da impiedosa pandemia que está entristecendo e enlutando o Brasil e o mundo, praticamente quase toda a humanidade, né? O ciclo de conferências é realizado de modo virtual. O tema, nós já dissemos, cidades escritas, né? E nessa sessão, como já adiantei, os conferencistas nos trazem a cidade de Lavras da Mangabeira. Os acadêmicos que hoje proferem conferências no nosso ciclo, esse ciclo vai de novembro de 2020 a janeiro de 2021. São 2 membros que honram a nossa academia. E, como eu disse no início, são muito conhecidos em todo o Ceará e além fronteira do Ceará, né, com brilhante carreira, não, como professores, como acadêmicos e como escritores, né? E são amigos fraternos. Serão apresentados pela diretora cultural Lurdinha Leite Barbosa, mas não posso furtar a dizer uma palavrinha pessoal, assim, de experiência pessoal sobre cada um. Ao longo de nossas vidas, participei com os 2 conferencistas em muitas atividades culturais e literárias. O primeiro conferencista a pronunciar-se hoje, o Batista de Lima, acadêmico Batista de Lima, durante muitos anos ensinou literatura cearense na UES. E estive como convidada com o meu Mundo de Flora do lado, né, numa simpática apresentação de seus alunos sobre o livro, e também, claro, dando meu depoimento. Foi um dia de festa, um dia muito bonito, de festa, os alunos muito felizes, muito alegres, né? Mas um dia de festa muito maior, ele resultou de um convite do Batista de Lima para que eu apresentasse Janeiro é um mês que não sossega, e no auditório da biblioteca da Unifor. E eu pude ver o prestígio do nosso colega, do nosso amigo, do acadêmico Batista de Lima, com os jovens estudantes. Estava o auditório completamente lotado e entusiasmado, né? Na noite do lançamento, foi em 2001 ou 2002, no início do século XXI, né? Já quase distante essa época, né? Tive prova desse seu prestígio, né? E, para que tenham uma ideia, esse livro é fabuloso. Para que vocês tenham uma ideia desse livro, não posso falar sobre todos, né? Vou ler apenas um parágrafo que eu escrevi na apresentação desse livro. Vou ler. Assim, quando o escritor de São José das Lavras da Mangabeira cria seu universo interiorano, que inclui Cipaúbas, Tabocal e Taquari, não lhe impõe um registro documental. Desenha-o agreste e primitivo como seu sertão natal. Põe-lhe um cheiro de mato. Povoa-o com bichos e gentes comuns no dia a dia sertanejo. Porém, ninguém se engane. Há mais coisa entre o céu e esta terra. Pois os reinos mineral, vegetal e animal deste mundo que o Batista criou, né, entremostram mistérios e escondem encantamentos. O segundo conferencista que temos a honra de trazer-lhes nesta sessão de hoje, acadêmico Linhares Filho, é um amigo irmão de longa data. Colega de magistério na Universidade Federal do Ceará, onde trabalhamos juntos no Departamento de Literatura, no de Literatura
e de letras, quero dizer, no de literatura e no programa de pós-graduação em letras. Tive a ocasião, algumas vezes, de homenagear o Linhares, uma delas numa reunião do Grupo Sim. E eu analisei nesse momento uma bela coletânea de poesia, que depois ela fez outro itinerário, mas era o itinerário 30 anos de poesia, de que transcrevo algumas linhas dessa minha homenagem, que se refere à importância literária da sua infância, da infância do escritor Linhares Filho, em Lavras da Mangabeira, como tema de suas poesias. Acho que dá para enxergar. Entre tantas, isso são da minha fala neste dia, entre tantas vertentes de sua poesia nessa coletânea, a lírico-amorosa, a de admiração e louvor, a de viagens, ou ainda a vertente cívica e outras mais, comentarei uma que me toca especialmente o coração, a do passeio de sua memória pelos espaços e inespaços da infância. E aproveito para ler um poema de Linhares, está com a letra muito pequenininha, eu vou precisar mesmo de óculos, que está neste livro. Guardei a minha infância como o mágico guarda sua bola de vidro, e o tocador de flauta, o seu instrumento. O menino que se salvou de naufrágios, e ainda trago em mim, espreita nos meus olhos, com seu olhar tímido e suas calças curtas. Posso então descobrir segredos de outros mundos, e ouvir a música de outros tempos. Belíssimo esse poema do Linhares. E me calo para que o poeta cante sua cidade, com palavras que são dele também, que vale mais do que ouro, com sua própria voz. E passo a palavra para a acadêmica e diretora cultural, Lurdinha Leite Barbosa. Depois de tudo que a Ângela já disse, eu só vou ler algumas coisas a respeito dos dois, mas todos vocês que estão aí já sabem tudo sobre Linhares Filho e sobre Batista de Lima. Está falhando a minha... Não, está falhando, é? Não, está tudo bem. Linhares Filho, eu já fiz um ensaio sobre a poesia dele. Batista de Lima ainda não tive a oportunidade, mas é meu querido colega da UES, professor Batista de Lima, também professor da Unifor. É cearense de Lavras da Mangabeira, formada em Letras e Pedagogia, que eu não sabia, pela Universidade Estadual do Ceará. Cursou mestrado em Literatura na Universidade Federal do Ceará. Como já disse, é professor da UES e da Unifor. Escreve poemas, contos e ensaios. Citarei apenas alguns livros. De poemas, a Ângela já falou, Janeiro da Encarnação, O Sol de Cada Coisa, e Concertos para Espantos. Contos, Janeiro é um mês que não sossega, e assim falou Cipaúbas. Ensaios, Moreira Campos, A Escritura da Ordem e da Desordem, e O Fio da Meada. Ambos têm um currículo imenso e muito rico. Se eu fosse falar, nós perderíamos muito tempo dessa fala dos dois. Então, eu vou passar a palavra para o Batista de Lima. Bom, o meu boa noite a todos, né? É um prazer estar aqui com vocês. E a presidente da academia, e também essa armadilha que me colocaram, porque eu vou falar antes do Linhares, né, que eu acho que usaram a ordem alfabética, né, Batista de Lima, Linhares, porque eu queria falar... Foi isso. Meu professor, Linhares foi meu professor, meu orientador da dissertação de mestrado do Moreira Campos, quer dizer, era para eu falar depois dele, para eu me abeberar dos saberes dele, né, mas de qualquer maneira, já que eu estou na armadura nessa arapuca, eu quero dizer que Lavras da Mangabeira é uma cidade marcada por subjetividades, uma cidade
marcada por cenas fortes, pelo coronelismo, mas ela tem características, que a gente precisa discutir aqui. Por exemplo, as quatro cidades cearenses mais intelectuais, que têm mais intelectuais, mais acadêmicos, eu diria que são Crato, Sobral, Limoeiro e Lavras da Mangabeira. Eu digo isso porque Lavras da Mangabeira tem na história da Academia Cearense de Letras 8 acadêmicos que já se sentaram na nossa academia. Quando você vê Crato, Sobral e Limoeiro, você atribui o fato de que são 3 cidades maiores do que Lavras e 3 sedes de bispados e de seminários. Lavras não tem bispado, não tem seminário. Então, qual é o mistério de Lavras ser uma cidade intelectual? Eu diria, então, que eu vou deixar então para o Linhares responder por quê, depois de mim, né? Mas isso acontece. Nós temos uma cidade que tem pouco mais de 30 mil habitantes, Lavras da Mangabeira, mas politicamente e intelectualmente é marcante. Nós tivemos até pouco tempo no Senado Federal 2 senadores de Lavras da Mangabeira, o Eunício Oliveira e o Elmano Ferrer, pelo Piauí, mas que nasceu, se criou e viveu em Lavras. Nós tivemos 5 ou 6 senadores já de Lavras da Mangabeira, vários ministros de Estado. Sempre tem um deputado estadual aqui de Lavras da Mangabeira, uma cidade pequena, uma cidade que não é tão grande. Agora, é uma cidade também, eu diria, marcada pelas águas. E uma vez perguntaram ao Drummond por que ele tinha se mudado de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, ele brincando disso. Eu fui em busca de uma água, do mar, que Minas não tem mar. Por quê? Porque a água, ela é muito marcante, ela é muito importante para uma cidade, para uma pessoa viver perto da água. E Lavras é tão aconchegante para a água, que quando as águas descem do Cariri pelo Rio Salgado, elas descem revoltadas, chegam em Lavras, elas fazem tudo para ficar em Lavras. Elas invadem as barreiras, invadem as casas de Lavras, dizem, eu quero ficar nessa cidade. Então, por isso que as calçadas de Lavras são altas. O povo querendo ver se defende dessa visita, que nem sempre eles gostam dessa visita, mas as águas gritam, eu quero ficar em Lavras, eu quero ficar nessa cidade. E a cidade é invadida pelas águas, certo? Então, as calçadas são altas. Por outro lado, quando eu estudei Moreira Campos, eu verifiquei que aquela altura das cidades, aliás, das calçadas, ela é por conta também da diferença de poder, do coronelismo, aquele coronel poderoso em cima da calçada e os desvalidos lá embaixo. Se você for ler o Preso, de Moreira Campos, que morou lá há bastante tempo e se inspirou, e tem muitas cenas dos contos dele passadas em Lavras, em O Preso vai ser conduzido para a cadeia, e ele fala, e ele diz, me solte que eu não tenho paciência de ser preso. Ele fala da rua, lá para cima da calçada, onde estão as autoridades. Muito simbólico aquilo ali. O poder está lá em cima, Raimundo Augusto, Fideralina, os Augustos, né, que por 100 anos dominaram a cidade, né, ficam lá em cima, o delegado, o deputado, e os desvalidos lá embaixo. Então, essa relação de poder, ela está simbolizada pelas calçadas altas. E é por isso, por causa dessas subjetividades, essa presença, essa porta aberta para o Cariri, você entra pelo Cariri por Lavras, né? E nós produzimos tantos escritores. Eu citaria aqui, logo de começo, 2 tios do Linhares, que é o Josafá Linhares, que foi da Academia Cearense de Letras. O Josafá é um dos 8 acadêmicos, né? Professor de economia política, advogado, um tributarista de primeira categoria, com autor de mais de uma dezena de livros publicados, Josafá Linhares. Foi nosso companheiro da academia, quer dizer. E o irmão dele, o Joel de Lima Linhares, também tio do Linhares Filho, né? Um linguista, o Joel, que era irmão do Josafá, foi também da academia, foi jurista e professor de português, professor de línguas, né?
e de Esperanto, né? Ele era um esperantista famoso no Brasil todo. 2 lavrenses. E depois eu citaria aqui, em terceiro lugar, o Filgueiras Lima. Né? O Filgueiras Lima é uma legenda, um homem que durou apenas 56 anos, deixou uma obra imensa, o Filgueiras Lima, né? Um educador, criou o Coronel Lourenço Filho, né? O Filgueiras Lima escreveu livros como Terra da Luz, O Ritmo Essencial, escreveu Festa de Ritmos, foi da Academia Cearense de Letras, foi do Instituto do Ceará, foi ele o primeiro presidente do Conselho Estadual de Educação, 10 anos, ele morreu, ainda era presidente do Conselho Estadual de Educação, conferencista sobre José de Alencar. Então, o nosso Filgueiras Lima, um homem famoso, estudioso, né? Foi inspetor de educação, que é como secretário de educação, e eu hoje, que eu sou conselheiro do Conselho de Educação, quando eu entro lá para as reuniões, 2 vezes por semana, está lá na parede aquela galeria de retratos dos presidentes do Conselho. O primeiro que aparece é um lavrense que é Filgueiras Lima. Então, isso é um orgulho que a gente tem de ser lavrense. Depois eu citaria aqui, Joarivar Macedo, que foi um homem, foi secretário de Educação, olha, secretário de Cultura aqui do Ceará, e Joarivar é um historiador. O Joarivar Macedo, de Lavras, da Mangabeira, ele tem um livro chamado O Império do Bacamarte, que é uma obra importante para você conhecer a história do Cariri cearense, porque a violência do Cariri, o cangaço, os mistérios do coronelismo, tudo ele trata nesse livro, Joarivar Macedo. Um livro sobre os Augustos, que foi uma família importante, né? Um homem que entendia toda a história de Fidelalina, a mulher forte, que até Raquel de Queiroz toca da Fidelalina quando escreve Memorial de Maria Moura, você vê passagem lá que a gente acha que é a Fidelalina, né? Enfim, então Joarivar é um escritor lavrense importante, né? Eu diria que ele é o quinto, né? O sexto, eu coloco o Linhares Filho, né? O sexto escritor lavrense da academia, da nossa academia, o Linhares Filho, não precisa aqui fazer a apresentação dele, a Lourdinha vai fazer daqui a pouco, a Ângela já falou, mas o Linhares Filho foi, até hoje, o escritor cearense, o escritor que melhor cantou o Rio Salgado. O Rio Salgado, o Linhares é um poeta telúrico, um poeta que canta a cidade onde nasceu, onde deixou o cordão umbilical, onde jogou no telhado os dentes de leite, cantando Mourão, Mourão. Então, Linhares Filho, ele canta a sua cidade, e isso é importante. Os escritores lavrenses cantam sua terra, e talvez seja Linhares o melhor exemplo para isso aí. Ele vai daqui a pouco dizer. E depois dele tem o Dimas Macedo, que eu acho que, em vez de mim, devia estar aqui o Dimas, porque o Dimas, eu acho, já escreveu muito mais sobre Lavras do que eu próprio. O Dimas é um escritor que já escreveu sobre as famílias lavrenses, escreveu poemas sobre Lavras, poemas sobre o Buqueirão de Lavras, que é um ponto turístico de lá, algo interessante, né? Enfim, então, Lavras tem essas personalidades. Eu sou o oitavo, eu não queria falar sobre mim, né? Mas humildemente eu sou o oitavo acadêmico de Lavras, né? O que entrou mais recentemente, não é? E na Academia Cearense de Letras, mas há escritores hoje em Lavras que poderiam estar na academia, pessoas que estão em mais condições do que eu próprio para estar na academia. Eu cito aqui Rejane Augusto, a historiadora Rejane Augusto Gonçalves, que é quem mais escreveu sobre a história de Lavras. Dias da Silva, o crítico literário, o grande Dias da Silva, com mais de 20 livros publicados, e que vai lançar agora um livro de memórias, no dia 12 de dezembro, o Dias da Silva, um homem simples, né? E o Pedro Luiz Cândido de Oliveira, uma figura que está aparecendo aí com 2 livros de histórias
a história de Lavras, a história dos distritos, enfim. Então, essas pessoas, elas engrandecem a cidade de Lavras. Lavras da Mangabeira. Agora, o Buqueirão é um ponto turístico, mas hoje tem o grande açude do Rosário, que é um ponto turístico, né, um balneário lá, em Lavras, né, e tem artistas de Lavras que não são escritores, mas são artistas. Eu citaria aqui, por exemplo, Ciá da Mora. Ninguém pode deixar Ciá da Mora, não pode falar sobre Lavras sem citar Ciá da Mora. A própria mãe do Linhares Filho era uma artista plástica. Lavras tem muitos artistas plásticos, tem o Bruno Pedrosa, que hoje mora na Itália. Hoje tem o grande violonista Nonato Luiz, que é um conhecido internacionalmente de Lavras. Grandes educadores lavrenses. Teve uma época aqui em Fortaleza que havia 32 escolas de lavrenses, de mangabeirenses. Era a Copan, tem até uma associação hoje que era para tratar dos problemas dessas escolas aqui em Lavras. Hoje tem mais de 10 ainda. Nós temos aqui, inclusive, a professora Fátima Lemos, que está aqui presente, e ela é proprietária e diretora pedagógica do Colégio Maria Esther, que é um colégio que primeiro criou a academia de colégio aqui em Fortaleza, os dois Maria Esther 1 e Maria Esther 2, e que tem se apresentado várias vezes na academia, é lavrense, lá de Lavras da Mangabeira. Então eu estou colocando isso para mostrar o quanto que Lavras é importante. Agora, por que Lavras tem o Rio Salgado? Eu tenho uma lenda lá, que eu quero terminar com essa lenda, que diz o seguinte, que em tempos memoriais caiu aqui talvez um meteoro enorme aqui no Ceará, ou então houve um maremoto, houve um tsunami, que as águas entraram no Ceará e fizeram, então, 3 grandes paredes, né, levando a terra. Fez a parede do Apodi, a parede da Ibiapaba e a grande parede da Chapada do Araripe. Então, como disse Parsifal Barroso, o Ceará tem o formato de uma ferradura. O Ceará é cercado por 3 grandes muralhas. Por quê? Porque a água entrou aqui, invadiu essa terra, levou a terra. Você chega no Cariri, hoje, na Serra do Araripe, é uma esponja. Você vê lá os peixes, estão lá. Você vê as pedras cariris, estão lá os peixes impressos, né? Eu vi agora na Urca, eles têm lá na Urca laboratório um caranguejo, o mesmo caranguejo que tem aqui na Barra do Ceará, hoje ainda no pé da Serra do Araripe, porque foi mar. E esse mar um dia desceu de volta. Veio embora, secou. Esse mar que entrou, secou. E quando chegou em Lavras, havia uma grande barreira, uma grande serra tapando. E ela, então, a força das águas rompeu aquela serra e formou o grande, né, buqueirão de Lavras que está lá, que foram as águas que fizeram. Isso é tão fácil de comprovar que hoje cava-se qualquer poço profundo naquelas regiões nossas lá, as águas são salobras, porque há um cristalino por baixo que é esse mar que existiu aqui. Nós fomos um mar, o Ceará foi um mar, e Lavras é marcada por isso aí, porque essas águas, as águas salgadas que desceram do Cariri de volta para o mar, elas formaram o Rio Salgado, e elas passaram em Lavras da Mangabeira. Eu queria, então, aproveitar a minha palavra, porque eu estou vendo que o tempo ruge, né? O tempo não é tão grande, e eu leio por 3 poemas que eu tenho sobre lá, poemas curtos, né, que falam sobre isso, né? Então, por exemplo, eu tenho a Cantiga de Lavras, que é o mais antigo do meu primeiro livro, que é o livro Miranças, né, de 77. O livro é um poema de fraco, mas eu gosto muito, que é de Lavras, né? Então, Cantiga de Lavras. Lavras das lavas, lavras das levas, dos que são levados a procurar o sul, Lavras das lutas dos heróis que ficam, Lavras da Mangabeira, amada na madrugada pelo Aracati do mar, Lavras das nossas lágrimas, Lavras das estiagens e das tantas vantagens da gente ser lavrense, Lavras da Mangabeira, beira do rio que lava os campos, eu apenas quis transformar-te em canto. O segundo, que eu quero ler aqui, sobre Lavras, segundo poema,
Só Lavras. Não a cidade, mas o homem forte, o terno branco do cidadão de impecáveis promessas, o piscinês cobrindo o olho e o mistério da mão no ombro e outra na urna. Lavras, não a cidade dos trilhos, nem a matriz, não os dentes dos filhos, nem a meretriz. O abandono do abono murcho e anual, depois de fazer 8 filhos. A carta no correio pesada de selos e tristezas. As viagens de burro para votar no PSD. Numa obrigação que veio de longe. Lavras, nos 2 soldados e no cabo, que vinham manter a desordem e a desocupação. No delegado que era nos impostos da subrenda, da subvenda, da sublegenda. Lavras do padre com 3 ave-marias para qualquer pecado e um bolso aberto para cada leilão. Lavras das armas e dos varões assassinados, lá onde as chuvas teriam de nascer. Lavras não a da beira do rio, mas a da beira da vida que se esvalia pálida. E, finalmente, o meu último poema sobre Lavras, porque Lavras tem 3 grandes rios, o Rio Salgado, o grande rio antigo, tem o Rio de Ferro, que é o trilho, que chegou lá em 1919, que é o trem, né? E agora o Rio de Piche, o Rio de Asfalto, que é a Transamazônica, que passa ao lado da cidade. As 3 formam um triângulo, né? Que é uma forma do coração, porque Lavras é marcada pelas grandes emoções, é a cidade do coração. E eu fiz, então, para encerrar esse meu poema, Triângulo Lavras. 3 são os rios que Lavras traz, em romarias e correntezas, atravessados e arteriais. Pelo rio das águas, sua e sangra a vida, ribeirinha e latejante. Pelo rio de Piche, é alvíceras e vai-vens, a vida asfalta-se. Pelo rio de Ferro, rude o trem inscreve-se como o punhal que traça um só destino em cada alma. Desses 3 rios, um só rio vai se formar ao triangularem mistério e vida e dorida dor no vasto país de coração. Muito obrigado. Acho que sempre foi discutido, né? Cumpriu os 15 minutos. Batista, eu conheço o Rio Salgado através da sua poesia, da poesia do Linhares e do Dimas Macedo. O Linhares tem poemas belíssimos sobre Lavras, incluindo um livro sobre Lavras da Mangabeira. O cantor do Rio Salgado. Linhares Filho, todo mundo... Todos sabem quem é Linhares Filho. Vocês estão ouvindo? Minha voz está chegando até vocês? Está? Vocês estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Linhares Filho é o príncipe do poeta cearense. Então, esse lavrense é o príncipe dos poetas cearense. Poeta, ensaísta, professor de literatura portuguesa da Universidade Federal do Ceará, foi meu professor no mestrado, é um amigo como Batista também, Roberto também, que está aqui, é professor de literatura portuguesa, e eu também ensinava literatura portuguesa na UES. Mestre em literatura portuguesa pela UFRJ, doutor em letras vernáculas, área de literatura portuguesa pela mesma universidade, professor emérito da UFC, não precisa dizer que é membro da Academia Cearense de Letras. Prêmio Estado do Ceará de ensaio e de poesia, detentor da Medalha do Mérito Cultural, Jorivá Macedo, da Secretaria de Cultura da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira, e da Medalha do Mérito Educacional Gustavo Augusto Lima, da Academia Lavrense de Letras. Inúmeros livros,
não se pode citar para que nós possamos ouvir a voz dele. Ele diz muito mais. E a obra completa do Liares, Itinerário, são 45 anos de poesia. Com a palavra, Linhares Filho. Obrigado. Saúdo a dinâmica e prestigiosa presidente Ângela Maria Roças Mota de Gutierrez, que nos convidou para este evento. E agradeço também a ela as comovedoras palavras que aqui pronunciou sobre a minha pessoa. Saúdo a colega acadêmica Lourdinha Leite Barbosa, eficiente diretora de Cultura da Academia Cearense de Letras e coordenadora deste evento. Também lhe agradeço muito pelas palavras que pronunciou a meu respeito. Saúdo o confrade conterrâneo, poeta Batista de Lima, de quem tenho a honra de ter sido orientador acadêmico, ele que não precisava disto, e de tê-lo saudado quando de sua posse numa cadeira da academia. Batista de Lima progrediu bastante na senda da intelectualidade. Ele que não apenas ficou como poeta, mas ainda frequenta vários gêneros literários, como o conto, a crônica e o ensaísmo crítico. Também lhe agradeço as palavras que sobre mim generosamente pronunciou. O plano deste evento deu-se para que cada um de nós falássemos sobre Lavras da Mangabeira, utilizando um tempo elástico, bastante longo, pelo menos de 1 a 2 horas. Mas foram tantos os eventos importantes que a academia, por essa época, teve de realizar, que esse primeiro plano foi substituído por isso que está acontecendo agora. Eu me adiantei e o que eu diria na época do primeiro plano, publiquei, e são 9 páginas deste livro. Publiquei neste livro Lavras da Mangabeira, uma cidade escrita. Por isso, eu diria agora, está nesse livro, que muitos de vocês já têm em mãos. Também muito do que eu diria, de modo muito valorizado, Batista de Lima já focalizou. De modo que eu fico sem um assunto
mais intenso e mais abrangente neste instante em que lhes dirijo a palavra. Gostaria de, como esse livro traz também uma antologia, são 28 poemas sobre Lavras, toda a minha poesia escrita sobre Lavras está neste livro, e quem quiser adquiri-lo pode pegar, eu vou deixá-lo na Academia Cearense de Letras, poderá pegar das mãos da secretária Cláudia Queiroz. Eu ficaria satisfeito, e vocês também não enjoariam de ver repetido tudo o que superiormente Batista de Lima vocalizou. Então, eu diria 2 poemas meus que estão nesse livro e que são dos mais preferidos de minha lavra. O poema do Rio, que já foi aludido aqui várias vezes, e será o seguinte: Rio salgado da infância, eu te olhava com um olhar comprido como desejo. Nadar em ti nunca pude, como faziam os outros meninos de tuas margens. Por isso é que em tuas águas, ó Jordão de minha vida, tive o batismo do sonho, e ainda me corres nas veias, e ainda me corres no peito. Salga-me assim com doçuras, para que eu não apodreça. Privas tu com a caipora, e banhas uma princesa que se encanta por paixão na gruta do Boqueirão. Sem teres náiades faunos, mas com uma verve de poeta, para mim és sempre um mito, com a atração dos teus enxurros, em manhãs e tardes quietas. Ensinaste-me a lição do que se vai e não volta, também do que, sendo essência, se renova e permanece. Clamam em ti afogados, correm por ti tradições. Muita coisa tens lavado pelas sendas do sertão, desde a fome do mendigo ao cobre do coronel, desde a língua da velhusca à mancha no véu da beata, desde o mofo dos baús ao esterco das andorinhas, desde o estupro pelas moitas ao bafio da farinha, desde a ambição pela herança à droga na rapadura, desde o sebo da batina à crosta do almofariz, desde os crimes com revólver aos insultos no comício, desde o falso testemunho aos erros da oligarquia, desde a poeira do sótão aos suores do batente, desde a praga do roçado às fraldas do filho espúrio, desde a faca ensanguentada aos sexos mais dissolutos, desde a barba do assassino às crinas do bicho bruto. Descubro em tua corrente ritmos brandos ou rudes, com que vais interpretando todo o sentir do meu povo. As tuas cheias violentas são lirismo na catarse ou heroísmo na apoteose? Nas solidões da distância,
com gaiolas te margeio, com braçadas te penetro, colho-te cantos das margens, durmo esperas no teu leito, sondo fundos teus confins. Nas veredas desta ausência, és o rio da saudade, mas teu caudal canta em mim. Isso, um primeiro poema que eu resumiria, como o fiz há pouco numa live como esta, eu resumiria desta maneira: o rio, poeta e sábio, e identificado com a história da cidade, por ele purificada, iniciador poético do autor e remediador do seu sofrimento. E ainda numa síntese maior, e agora como tema, ou como transmodelo do entretexto, para usar palavras de Eduardo Portela, e para ele seria o poético do poema, aquilo que está nas entrelinhas, aquilo que seria para a ficção narrativa o enunciado ao lado da enunciação. Seria este o tema ou o transmodelo desse entretexto. O rio, poeta e sábio, iniciação poética do autor e remediador do seu sofrimento. Eu passaria a outro poema com que fecharia a minha participação, e é o mais preferido meu, Canção para Lavras. É lindo. Da querença, sob o sol ou sob a chuva, tu me penetras de ausência. Minha ilha e meu refúgio, passo em que longe me firo, e espelho em que me revejo, oásis a que me retiro, entre os desertos de andejo, morada antiga de deuses, me enches de luar e de adeuses. Acho teu jeito fidalgo desde a minha meninice, e em remembranças cavalgo, querendo ter a ledice de quem a miúde te visse. Se a saudade não suporto, junto ao rio salgado aporto. Com tua falta me esmago, em ti, porém, já descanso. Vim surpreender-te de manso, com este meu olhar de afago. Vim cantar-te ao brando seio, saciar-me do teu seio, saciar-me do teu meio, do encanto ancestral e vago. Vim cantar-te uma canção, a que se deve ao seu pago, com minha alma flutuar por tuas praças e campos, sob o azul dos céus escampos, com a magia do teu chão, vim de novo me empolgar. Homem sofrido e com rugas, vim cantar-te o meu afago, teu abrigo e minhas fugas. Vim expor-te todo o estrago feito em mim de anos e penas, transtornando horas amenas. Nada há em ti que me perturbe, Uberi és, minha urbe, de seio cálido aberto, pronto ao conchego ao perdão. E cheguei do exílio vão, de passo cansado e incerto. Minha Duíno e Sião, minha lírica granada, vim a ti como quem vem, beijando o corpo de alguém, dar-lhe a última canção ou a última balada. Mas livrar-me vim do aziago, estando em teu seio aberto. Meu amor todo te trago, no canto em que me liberto. Obrigado. Lindo.
Eu ficaria a noite inteira ouvindo os dois. Muitos poemas belíssimos. Obrigada. Obrigado. Ângela, quer falar alguma coisa? Você que esse ano está também comemorando os 30 anos do lançamento do seu livro, Primeiro livro. está sendo muito homenageado. É verdade. O Mundo de Flora tem algum doce, alguma coisa que faz com Flora, querido. Bom, Linhares, quando você estava recitando mais do que lendo, né, os seus poemas, eu me lembrei que lá em casa o papai tinha uns discos em que o Drummond lia ou recitava os poemas dele, o Manuel Bandeira, havia esses livros, esses discos, eu acho que ainda era de ser. E eu me lembrei que agrada, assim, o próprio autor, lendo o seu texto, o seu poema, dá uma credibilidade, a ênfase onde ele queria que fosse mais forte. Eu fiquei pensando, você está devendo à academia a leitura desses poemas, o vídeo de leitura desses poemas para as nossas redes sociais. Instagram, não é verdade? No Instagram e no outro. É verdade. E eu queria até pedir, como nós ainda temos no Batista também. E o Batista também. Você não quer ler um dos seus poemas, aquele que também sobre Lavras da Mangabeira, aquele que você fala da casa em que vivia, não lembro o título, mas é um poema muito bonito. Você tem ele à mão? Perto de você, que possa ler? Ou então aquele em que o homem de hoje vê a criança de ontem, que é uma coisa linda. Ele também, lindo. E quer voltar e não pode mais voltar. Você tem tantos poemas sobre Lavras da Mangabeira. É o retrospecto, não sei se é o retrospecto, não é que você lê. Acho que é. Parece que é. É lindo, é belíssimo. Mais algum poema, porque está tão bonita a sessão com essa sua leitura. Está uma noite maravilhosa. Muito bonita. Então... Não seria bom ler este poema da visita à casa, né? Lavras da Mangabeira revisitada. Parece esse também é bonito. Muito bonito. Muito lindo. É que vocês se referem. Exato. Lavras da Mangabeira revisitada, talvez seja. É isso mesmo. Isso aí. Esse. Leu num evento importante, literário, né, Fátima? Uma vez você leu esse poema, Lavras da Mangabeira revisitada, né? Eu gosto muito deste poema. Bom, se ainda me aguentam... Aguentando, nós estamos adorando. É uma beleza, uma noite muito agradável. Há tantos amigos que eu estou vendo aqui, mas não podia deixar de registrar aqui a figura de Elizabeth Martins e de Roberto Pontes, que são meus colegas de literatura portuguesa lá na UFC. Né? Não podia deixar de me referir a eles. Claro. Lavras da Mangabeira revisitada, não é que é uma intertextualidade com o título Lisbon Revista de Pessoa, né? Eis-me de novo sob a telha vã da casa em que nasci. Eis-me de novo sob os antigos céus e me comovo, indo por onde outrora andei com afã. Aqui, pensando um pouco no amanhã, convivi com os meus pais e com o meu povo. Comovo-me ao rever sem um renovo o antes primaveril pé de romã.
De longe a noite vem se aproximando a medo. Chega em pulo abismal, imenso gato preto. Nesgas do meu passado ante mim ressuscitam. Os meus olhos de sono e de saudade ardem. Dona Loreto ao piano aveludava a tarde. O padre Alzir prendia o olhar ao sacramento, cantando o Senhor Deus com todo o sentimento. Uma luz intensiva alumiava a gagueira de Araújo em leilões do santo padroeiro. Era um leiloeiro lá da cidade. Combatia meu pai doenças com o seu grau. E minha mãe fixava a tarde nos seus quadros. Espalhavam-se no ar os eflúvios de amor. Na madrugada, trens partiam apitando, enquanto meu desejo era ficar sonhando sob o aconchego bom do quente cobertor. Rio Salgado, vim contar-te a minha dor. Reencontro minha essência aqui, em todo o ambiente. O sino da matriz talvez me reconheça, como de mim propague, como talvez de mim propague alguma queixa. Entrevejo o revoar dos velhos pombos que comiam das nossas próprias mãos. Presinto o vento murmurar meu nome, aquele mesmo vento que entre vaias me fazia subir a ansiosa raia. Respiro a atmosfera de ternura no meio de lembranças belas, puras. Meia-noite, suspeito os meus fantasmas virem ao aposento com fumaça, que entrasse em espiral pela janela, por onde comecei a olhar o mundo e por onde emiti grandes anelos. Meus mortos não os vejo, mas pressinto-os. Sombras fundidas na alta e escura noite esvoaçam no aposento e se evaporam. Eis-me de volta à fonte, eis-me de novo em lavras. Tudo me quer falar, mas não acha palavras. Pressinto que não mais eu voltarei a ver-te, terra, não mais assim, vendo florir minha rota, como o pé de romã, que infeliz já não brota. Obrigado. Isso aí. Muito bonito. Batista? Eu vi agora o poeta Maílson Furtado também está presente, esse nosso encontro. E agora o Basto também poderia escolher um outro poema para dizer. O Maílson Furtado é uma figura, né? Me levou para Varjota, eu fui me exibir lá em Varjota, antes dele ser famoso. Porque agora ele é famoso, né? Eu fui antes dele ser famoso. Eu tenho uma liderança em Varjota, da terra que ele trabalha lá, fez lá o sarau literário, a coisa mais linda. Eu vou ler aqui para vocês. Maílson é uma figura. Olha, a casa do meu avô, porque meu próximo livro, ele vai se chamar, estou quase com ele pronto, de crônicas, Uma Casa Toda Mãe. É o título. Uma Casa Toda Mãe. Eu estou trabalhando. Mas eu quero ler a casa do meu avô, né? A casa de meu avô tem histórias que o vento esqueceu nas cunheiras. Traços amarelo de tempo nas pessoas dos retratos. No chapéu do meu avô, o peso do esperar pendurou-se nas abas. O último cachorro deixou seu jeito no canto da porta, deixou seu grito no longe da serra e no susto dos bichos. Nos varais, as marcas dos panos, sem vergonha de nudez.
Nos baús, o cheiro dos lençóis espera a vida e se esvaiu pelas frechas. A casa do meu avô é uma dor sem jeito. Obrigado. Belos poemas do Batista. É porque eu o citei no meu discurso de saudação a ele na entrada dele na academia. Por isso que eu li, né? Porque você sacralizou esse poema. Eu quero em outro, tem um pequenininho doce de Vitalina. A Vitalina morreu agora, viu? Pequenininho. O doce de Vitalina. Vitalina faz cocada com mais alma do que coco. Uma semana de criação, onde leite, açúcar e coco não tem importância. Como não tem importância, tição, fogo e brasa. O mais importante é que Vitalina se ponha no caco e vá na cocada e que no 7º dia seja para descanso, como fez Deus na criação. É isso. O Maílson, eu o saudei também com um poema. A pedido do... Eu não o conhecia, mas fui apresentado pelo nosso presidente, ex-presidente da academia, Bezerra, José Augusto Bezerra, né? E escrevi um soneto ao Maílson e foi lido lá na academia. Você tem condições de dizer esse soneto agora, sabe de cor, não? Soneto agora, de cor. Você sabe dizer esse soneto de cor? Vou ler. Maílson vai ficar muito feliz. Vocês sabem que eles estiveram aqui na sessão passada do ciclo de conferência. Né? Isso aqui é um novo livro. Tá aí ele. Sim, Linhares, até hoje vai. Dois poemas. Quando a pandemia passar, eu publicarei. É isso. Tá aqui. Amaílson Furtado Viana, Prêmio Jabuti 2018. Vai figurar nesse novo livro. Salve a poesia, pois se robustece a humana condição, enternecendo, ao colher mais produto em sua messe, a pena de Maílson, luz trazendo. A este, pelos bibliófilos, lhe rendo a homenagem que tanto hoje merece. Salve nele a poesia, à qual me prendo, encanto, flor, canção, nuvem e prece. Tua urbe, poeta, transfiguras e fazes refletir-se nas figuras e cenas suas, nossa circunstância. A recriada cidade em que retratas cores da nossa reais como abstratas, sentido outorga a nossa imensa ânsia. Muito bom. Bom dia. A Fátima Lemos quer dar uma palavrinha. Pode dar, Fátima. Pode dar a palavrinha. Pode. Ok, falar. Boa noite. Estava liberando aqui o microfone. Boa noite a todos. Eu gostaria, já que hoje o ciclo de palestras é Lavras em Evidência, Lavras da Mangabeira, minha cidade, eu gostaria de acrescentar aí o atrevimento, viu, acrescentar essas duas grandes figuras, né? A Academia Lavrense de Letras, né? A Academia Lavrense de Letras foi idealizada pelo poeta Dimas Macedo,
o nosso presidente de honra é o grande Linhares Filho, presidente de honra da Academia Lavrense. O hino da Academia tem a letra, né, do Linhares Filho, e música também do nosso lavrense, Nonato Luiz. Quero também dizer que a Cristina Couto, que é a presidente da Academia Lavrense, está presente aqui, está nessa sala conosco, tá? Eu sou a vice-presidente da Lavrense, com a honra, e gostaria de fazer esse registro. E, se vocês me permitirem, eu tenho um poema pequeno sobre o Rio Salgado, muito pequeno mesmo. Posso? Leia, sim, será um prazer. Rio Salgado. Quando olho as tuas águas, rememoro saudades guardadas pelo tempo. Trago em minha alma um sentimento de pequenez quando tu banhas além do rio. És símbolo maior do nosso torrão. A natureza se faz presente a partir de ti. Inspiras aos poetas a magnitude dos versos e prosas. Águas cristalinas que alimentam vidas e escorrem em nossas veias como se sangue fossem. És o rio dos encantos e lavratura dos nossos sonhos. Fátima Lemos. Obrigada. Obrigada pelo espaço. Batista, não quer ler alguma coisa? Você não podia ler alguma coisa sua sobre Lavras? Pregador de botões? Pregador de botões, uma coisa tão singela, bem curtinho, pregador de botões. Ensina teu irmão a pregar botões. Não lhe des linha nem agulha. Uma verdadeira arte de pregar botões não necessita de botões. Ensina teu irmão a fazer casas, tão belas e abertas casas, que os botões brotem de satisfação como botões regados por mãos que só fabricam portas abertas e janelas escancaradas. Muito bem. Bom, o pródigo, já que vocês ficaram calados, o pródigo, né? Sempre retorno para casa. Não para casa para onde sempre retorno. Retorno para uma outra casa que carrego aos ombros. Para outra casa que me carrega aos ombros. Sempre carrego essa casa do retorno, que cabe em qualquer casa e não cabe em casa alguma. Não adianta a casa onde nasci, nem a casa onde todo dia nasço. A casa que carrego não tem portas nem paredes, nem ocupa terreno algum. A casa que carrego é apenas uma casa, uma profunda e vasta casa. Roberto, quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário, Roberto? Roberto, quer fazer algum comentário? O comentário que posso fazer é que estou me iniciando aqui com a poesia de Batista de Lima, meu velho companheiro dos tempos do movimento da Associação Profissional dos Escritores do Estado do Ceará. Isso. E com os poemas que eu já conhecia também, do Linhares Filho, meu companheiro de grupo Sim, aqui eu rendo as homenagens sempre que com ele me encontro. Então, ouvir na voz dos próprios autores os seus textos, realmente, como a Ângela
e a Lourdinha Anuil, a Ângela falou e ela Anuil, uma riqueza enorme, porque realmente os acentos daquele texto se tornam vivos. Portanto, eu quero deixar aqui a minha satisfação e gratidão de estar ouvindo dos lábios dos próprios autores os belíssimos poemas que foram selecionados. Um abraço a todos. Obrigado, Roberto. E vindo de você, né? Nosso tempo de por último, não. literatura. Grace? O grupo Sim, os mais atuantes restamos nós, né? Aliás, esse livro vai ser oferecido aos que se foram, aos do grupo Sim que se foram, entre outras homenagens que estou homenageando-os. Né? Foram tão cedo, muitos deles, alguns deles mais novos do que eu. Você é um menino também, em relação à minha idade, mas outros como Pedro Lira, Horácio. Rogério Bessa, né? Horácio era mais velho do que eu, mas o Pedro Lira e Rogério Bessa eram muito novos, né? E já se foram. Então, esse livro está homenageando tanto em poemas como no geral do livro impressa está a homenagem a esses nossos companheiros do Grupo 5. Nós temos aqui presente. Eu acho que o tempo... Ângela, você quer dizer alguma coisa? Está esgotando. Eu quero uma noite linda, uma noite de poema, de recital. Então, foi uma noite lindíssima. Não foi só de ensaios, mas também da própria poesia e da história de Lavras da Mangabeira. Então, eu acho que nós acertamos. O nosso último ciclo tinha sido a cidade de Fortaleza na literatura. Quando eu pensei em cidades escritas do Ceará, foi pensando em exatamente isso, em trazer todas as outras cidades, e não apenas a capital, para ser conhecida a sua história, a sua literatura, na voz de seus cantores, né, de seus poetas. Então, era exatamente isso o que nós desejávamos e que tivemos nessa noite, né? Eu quero lembrar, estou aqui na minha frente, a Selma Prata, que vai lançar agora no dia 14 o seu livro Confinados. Então, estejamos atentos, porque os convites já estão, vai ser também numa live, e os convites já começaram a ser distribuídos. Ela, que lançou no ano passado, não foi, Selma? Foi 19 ou 18, ela lançou um livro belíssimo, O Segredo da Boneca Russa, um romance muito bonito, e agora está entrando em outra, ainda na ficção, mas em outra área, na área dos contos. Pois bem, então, parece que pelo jeitinho da Grace, já sei que devemos nos despedir, agradecer a todos a presença, não é, Lourdinha? Eu também quero, Ângela, agradecer a presença dos amigos e dos leitores, das pessoas que gostam de literatura. É sempre bom encontrar pessoas que gostam de literatura e poetas. Palavras profundas foram ditas hoje aqui, leves, alegres e profundas. Agradeço a todos, boa noite, foi um prazer estar com vocês todos. Só um minutinho, quero lembrar que no dia 7, nós vamos fazer uma homenagem de rememoração a Paulo Bonavides, e quem vai falar sobre ele é Batista de Lima, e a Osmundo Pontes, que
que faria 100 anos, e quem vai falar sobre ele é Juarez Leitão. Então, estão todos convidados e nós estamos já distribuindo os convites para o dia 7, próximo dia 7, daqui a 5 dias. Então, Grace, já está na hora, né? A Grace ali está pontuando. Muito obrigada. Então, nos despedimos. A Grace é a mulher do tempo. Olha, a mulher do tempo, olha aqui, quem consegue que tudo isso vá ao ar, que tudo isso aconteça. Exatamente. Graciane Obrigado. Viu? Então, um beijo. Boa noite, foi um prazer participar. Pela presença. Boa noite. Obrigado. Boa noite. A todos que participaram. Boa noite a todos com tanta poesia. Boa noite. Boa noite.